O deputado federal Nereu Crispim, do PSL Gaúcho, apresentou o projeto de lei para ampliar a flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil nas rádios. O deputado propõe que as emissoras tenham entre 19 e 23 horas e 59 minutos para veicular o programa. O deputado Nereu Crispim fala aos ouvintes da Rádio Agerte sobre essa proposta. Essa proposta, ela vem de encontro à nova maneira de divulgar as políticas do governo Bolsonaro lá do Planalto. Porque o que acontece? Hoje em dia existem várias maneiras de se obter essas informações, né? Facebook, redes sociais, tem tantas maneiras nas redes sociais, a próprio Congresso tem a TV Câmara, tem lá pelo YouTube, hoje você assiste ao vivo todas as comissões, você acessa ao vivo qualquer atuação hoje num parlamentar lá dentro do Congresso. A própria TV Câmara, a TV Senado, tem a parte que divulga a parte da a TV Justiça. Então eu acho que a rádio, que tem hoje uma distribuição de cidadania, e o país com a dimensão continental que é o Brasil, em alguns lugares, a determinados horários as pessoas não conseguem ouvir dentro também desse espaço. Fora que entre as 19 e 22 horas há diversos eventos esportivos, culturais, ou então às vezes eventos que estão acontecendo naquele exato momento, naquele horário, que às vezes as rádios são impedidas de transmitir ao vivo. E além do mais, dentro do horário das 19 horas, a gente sabe que as rádios são, além disso, um instrumento de utilidade pública que divulgam às vezes como é que está o trânsito nas cidades, aonde tem acidentes, enfim, uma série de informações que facilitam a vida das pessoas, o acesso das pessoas para chegarem às suas casas, chegarem a seus trabalhos. E eu acho que essa flexibilização vem de encontro uma nova maneira de fazer política, não só, até porque hoje as redes sociais são instrumento de divulgação. A própria Voz do Brasil tem um canal na internet que você acessa todas as reportagens que são divulgadas na rádio entre as 19 e as 22 horas. Então eu acho que isso aí, eu acho que seria possível fazer essa flexibilização para exatamente, porque não é só o rádio hoje que passa essa informação. Claro que o rádio nunca vai deixar de ser um instrumento que as pessoas ouvem, né, no rádio, nos seus carros quando estão viajando. Mas eu acho que isso seria possível sim fazer essa flexibilização em virtude de ter outros canais que divulgam as informações da Voz do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos enfrentado problemas, principalmente nos dias de jogos da Libertadores. Partidas marcadas para as 19, 19 e 15 tem dificultado que as rádios transmitam em função de ter que transmitir a Voz do Brasil. Esse seria um caso específico, né, onde poderia passar o jogo, até porque o futebol vive de patrocinadores, né? Muitos eventos vivem de patrocinadores, empresas que patrocinam os eventos, que na realidade, dentro desse horário das 19 às 22 horas, elas são impedidas de passarem os seus eventos, que normalmente existem os patrocínios. Pode até isso aí ser um objeto até de causar desemprego, né? Então, o que acontece? Também teria uma outra maneira eu acho que é realmente necessário fazer essa flexibilização, em virtude de que eu, por exemplo, 10 anos atrás eu frequentei a faculdade e eu sempre fui um ouvinte da Voz do Brasil. E nas 19 horas eu ligava o rádio, quando eu estava me conduzindo para a faculdade, a aula começava às 19h15, eu desligava e não tinha mais acesso àquelas informações. Quando eu saía da aula lá, que era em torno das 22h30, já não passava mais a Voz do Brasil. Então, se tivesse essa flexibilidade, eu ligaria o rádio lá pelas 11 horas da noite e estaria passando a Voz do Brasil. Então, eu acho que tem espaço, como eu vou repetir, existem vários canais hoje de acesso às informações da Voz do Brasil e às informações do governo. Todos os deputados hoje e senadores, enfim, têm suas páginas nas redes sociais, divulgam sistematicamente as suas informações, gravam inclusive ao vivo lá quando estão se manifestando lá no plenário do Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Deputado Nereu Crispim, o senhor já conseguiu falar com o presidente Bolsonaro sobre a sua iniciativa? Eu tive uma audiência com ele, aí entreguei o projeto em mãos para ele, da minha proposta de fazer essa flexibilização, e ele disse que isso aí vai ser analisado pelas casas legislativas, mas naquele momento ele não chegou a se manifestar a favor ou contra. Ouvimos o deputado federal Nereu Crispim, do PSL Gaúcho. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.